Fala aí galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou a semana 24 de março, última semana aí de pré-temporada para o Botafogo, para o Renato Paiva, últimos acertos antes de uma sequência aí que vai ser louca, né? Muitos jogos difíceis e aí quando começar não vai nem dar muito tempo de respirar. Jogos domingo, quarta, quinta, terça, sábado, todo tipo, né? Calendário como a gente conhece, né? Então vai ser muito mais um acerto da equipe com o carro já, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Como se dizia antigamente. Mas ainda temos aí uma semana inteira de trabalho para o Renato Paiva. Aliás, ontem até o TF trouxe a informação, o Fogalnet também publicou, que as informações que chegam do elenco do Botafogo, pelo menos ali 1 ou 2 jogadores comentaram, que consideram os treinamentos do Renato Paiva superiores aos treinamentos do Arthur Jorge. Como assim? Arthur Jorge, né, técnico mais vitorioso aí do Botafogo, pelo menos alcançou, né, os maiores títulos, né, brasileiro e Libertadores, mas a informação é de que os próprios jogadores estão entendendo que essas 3 semanas iniciais o Renato Paiva trouxe mais conteúdo, né? Enfim, mais variáveis de treino, mais jogadas ensaiadas, a parte tática, enfim, seguimos, né, aí nos animando com esse início de trabalho aí do Renato Paiva, dito pelos próprios jogadores, né? Claro que ainda é o início, né? A gente teve até aqui um jogo treino com o Cruzeiro, que a equipe titular venceu o Cruzeiro, né? Uma das boas equipes do futebol brasileiro. E agora no sábado o Botafogo bateu o Novo Horizontino, que é uma equipe de Série B, porém uma equipe muito bem organizada, né? Aquelas equipes fortes do interior paulista que estão ali sempre disputando, né, pau a pau com os grandes do futebol de São Paulo. Então foi um primeiro teste. Claro que o torcedor do Botafogo não viu ainda uma equipe que empolgue, né? Mas a gente começou a ver um desenho de time que não tínhamos visto até aqui, né? Nos meses de janeiro e fevereiro, né? O Botafogo foi muito mal, né? Estou aqui me repetindo, mas é isso. O Botafogo faz uma disputa de carioca abaixo da crítica, não vai nem para a Taça Rio. E nos 2 troféus que a gente poderia disputar, o Botafogo foi ali uma presa fácil, né, para o nosso rival, o Flamengo, na Supercopa do Brasil, e depois para o Racing na disputa da Recopa Sul-Americana. Agora o Botafogo começa a tomar forma de time. Se vai dar certo, se vai engrenar, quanto tempo vai demorar para engrenar, a gente não sabe, né? Até porque os desafios serão duríssimos. Começando no domingo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, né? Os 2 protagonistas aí do Campeonato Brasileiro nos últimos anos se enfrentando, talvez o jogo mais duro que o Botafogo pudesse enfrentar das 38 rodadas. A CBF quis assim, né, ser logo na primeira, para dar uma esquentada logo no campeonato, na temperatura do campeonato. Então o Botafogo vai ter esse grande teste no domingo. Depois, na sequência, quarta-feira já tem a nossa estreia na Libertadores, jogando fora de casa, lá em Santiago do Chile, né, contra a Universidade do Chile. Depois tem o Juventude, provavelmente no outro sábado, o Juventude do nosso Fábio Matias, né? Também deve ser um jogo difícil, muito diferente do que foi o do ano passado. Depois pegamos o cara bobo no Newton Santos, enfim, uma sequência que o Botafogo vai ter que realmente se adaptar ao estilo Renato Paiva nessas primeiras partidas, né? A gente viu alguma coisa, né? Alguma coisa do que pretende, né, o Paiva para o Botafogo agora na partida, tanto no jogo com o Cruzeiro como no jogo com o Novo Horizontino. Porque, por exemplo, no jogo do Cruzeiro, quem brilhou ali foi o Savarino, né, que fez 2 gols. A gente viu o meio de campo do Botafogo mordendo ali, marcando firme para que a bola chegasse para o nosso meia, o Savarino, e ele fez os gols ali em cima do Cássio. Da mesma forma aconteceu no sábado, quando o Savarino não estava, né, estava lá com a seleção da Venezuela, e o PK, né, o Patrick de Paula, o substituiu. Mesma coisa, 2 gols do PK. Será que foi só coincidência? Mas a gente percebe, principalmente no terceiro gol do Botafogo, essa questão do time do Botafogo pressionar o Novo Horizontino. Começa, se não me engano, o Marlon Freitas pressionando, aí o Cuiabano consegue tomar a bola, a enfiada de bola, e chega até o PK para fazer ali um belo arremate a gol. Então a gente
pode entender que essa será uma das características do time do Botafogo, né? Essa roubada de bola, essa pressão para chegar à feição do nosso meia, no caso, o titular, o Jefferson Savarino, tá? Pessoal, vou falar aqui uma coisa curiosa, que é o início do trabalho do Arthur Jorge, para a gente comparar, tá? O primeiro jogo do Arthur Jorge foi no dia 11 de abril, tá, do ano passado, e foi aquela estreia lá na altitude de Quito, né? A gente lembra que estava todo mundo assim assustado, o Arthur Jorge vai jogar com 4 caras na frente, 4 atacantes, né? Depois ele foi achando a equipe, modificando muito a escalação dessa derrota de 1-0 para a LDU. É até surpreendente, e aí por isso mesmo eu vou passar aqui para vocês, para a gente ver que a equipe será montada ao longo do ano. Em 2024 foi a mesma coisa, ela foi sendo, né, o Arthur Jorge foi achando os jogadores, claro que chegaram no meio do ano o Almada e o próprio Pantera, né? Então reforçou, e é o que o Botafogo também planeja no meio do ano para o Super Mundial, né? O Botafogo, o próprio Textor disse recentemente, deve trazer aí, né, irá trazer reforços para o Super Mundial e para a sequência da temporada. Então vamos lá, escalação do Botafogo, dia 11 de abril, estreia do Arthur Jorge. Vamos lá, Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Alter, Barbosa e Hugo, tá? Depois no lugar do Hugo entrou o Gregory. Então só pegando a defesa a gente vê que só o Barbosa continuou. Claro, tem o Matheus Ponte, que hoje é nosso reserva, né? Então na defesa, Barbosa, o único titular, né, de 2024 nesse primeiro jogo. Depois no meio, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, tá? E aí tinha o quadrado do ataque aqui que eu vou passar para vocês. Então Danilo, que continua no Botafogo, né? Tá inclusive agora em fase de recuperação final ali, e o Marlon, beleza? Então por enquanto titulares hoje, né, e do time campeão da Libertadores, Barbosa e Marlon Freitas apenas. E aí na frente, o Luiz Henrique, o Júnior Santos, o Tiquinho Soares e o Jefinho. Desses jogadores, só o Jefinho permaneceu, é um reserva do Botafogo, né? Luiz Henrique infelizmente foi embora, Júnior Santos, eu diria que também infelizmente foi embora, né? E o Tiquinho também se despediu do Fogão, tá lá no Santos, tá até bem, né? Melhor que o próprio Júnior Santos tendo alguns problemas, teve problema de lesão nesse início dele lá no Galo, tá? Jogadores que entraram durante a partida, Raí, o Gregory, aí sim um jogador que hoje é titular do Botafogo, o Tietê, que já está no Vasco, Matheus Nascimento, que está lá no LA Galaxy, e Oscar Romero, que está no Internacional. Então, reparem só, os jogadores que entraram, também só o Gregory, né, que está no elenco, inclusive titular absoluto, o nosso Pitbull. Então, muito diferente esse primeiro time de 11 de abril com o time do 30 de novembro, né? Ou do 8 de dezembro do ano passado, né? Muito diferente, né? É até surpreendente o quanto que as peças foram sendo mexidas até o Arthur Jorge encontrar os jogadores ideais. O que preocupa hoje o nosso torcedor é as peças de reposição do ataque, até mesmo os titulares, né? Existe ainda uma desconfiança com o Arthur, né? O Arthur, que fez até, acho que um bom jogo no sábado, né? Mostrou ali uma melhora bem grande em relação aos seus jogos anteriores, e o Santos Rodrigues, que foi mal, né? Ainda agora o Santos Rodrigues, né? Se é que a gente pode aí usar isso a favor dele, eu acho que sim, jogou pela última vez. Tinha jogado pela última vez no dia 23 de novembro lá nos Estados Unidos. É muito tempo parado, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Muito tempo sem atuar numa partida para valer, né? Ele tinha jogado no jogo treino com o Cruzeiro, mas jogo mesmo, né? Desde 23 de novembro. Então a gente ainda passa um pouco de pano e tem certeza que o Santos Rodrigues vai melhorar, né? É natural, seria estranho até que ele já tivesse rendido agora, né? Depois de tanto tempo aí de inatividade em jogos, né? Agora, as opções para o banco na defesa, né? Aliás, no ataque, são nomes que ainda precisam se provar. Natan Fernandes, todo mundo deposita muita esperança no Natan, mas, né, o garoto ainda precisa se provar, naturalmente.
O Matheus Martins, nesse jogo de sábado, mostrou evolução, né? Um início de ano muito ruim do Matheus Martins. No sábado ele até entrou bem. Elias Manuel e Juan Cruz. Juan Cruz a galera já está, né? Enfim, cornetando, e temos que dar tempo para ver se são jogadores que terão condições realmente de contribuir ao longo da temporada, tá? Vou até passar aqui, gente, rapidamente, o time titular, né, atual, e também as opções do banco. Que nem eu passei agora do ataque, é porque a defesa preocupa muito menos, né? A defesa do Botafogo é a mesma defesa do ano passado. Então, querendo ou não, o torcedor confia, né, nesses jogadores. O John, o Vitinho, o Barbosa, o Bastos, que voltou desde o dia 6 de fevereiro, quando ele se contunde no Campeonato Carioca, e ano passado, que ele se contundiu justamente contra o Palmeiras, naquela reta final, e ficou fora das partidas decisivas ali de Brasileirão e da própria Libertadores, né? Então, o retorno do Bastos foi um ponto positivo do amistoso de sábado, né? Ele jogou apenas um tempo, depois entrou o Jair, né? Ele que tinha sido convocado pela seleção angolana. O Botafogo pediu para dar uma segurada, né, na convocação, até porque ele está nessa recuperação, mas a recuperação do Bastos aí, né, já abre um caminho. A gente fica muito empolgado, porque o Bastos jogou demais ano passado, né, tal qual o seu companheiro de zaga, o Barbosa. E fechando a defesa, o Alex Telles, né? Então a defesa do Botafogo é a mesma do ano passado, e o torcedor confia, né? Tem gente que ainda corneta muito o Vitinho e tal, mas a gente sabe que é uma boa defesa. Depois no meio, Gregory e Marlon Freitas, mesma coisa, confiança total nos dois, né? O pessoal até fica, caramba, o Wendel vai chegar no meio do ano, vai jogar no lugar de um deles, né? Não dá, né? Não dá. Acho que Gregory e Marlon Freitas, sem dúvida alguma, titulares absolutos, né, para qualquer torcedor alvinegro. Aí jogou na meia ali o PK, né, no sábado, como eu disse, no lugar do Savarino. O Savarino é o titular, o PK foi bem, surpreendeu, né? Foi o grande vencedor do sábado, né? O cara que mostrou que ainda pode ser útil nesse elenco, pelo menos com a sua principal característica, né? Ele jogou ali, claro, mais à frente, né? Ele que é um volante de origem, mas sua característica de belos arremates a gol, tanto é que fez 2 gols. Na frente, o Arthur, e aí é muito difícil substituir o Luiz Henrique, né? Mas o Arthur mostrou que está em evolução. O Igor Jesus, mais centralizado e mais plantado, sem tanta movimentação, me pareceu. E o Santos Rodrigues, que eu acabei de falar dele. Reservas, tá? Reservas atualmente do Botafogo. Léo Link, que é um goleiro, né, de um nível muito bom. O Raul, que tomou o gol, né, do Novo Horizontino, mas fez 2 boas defesas, né? Então teve uma nota ali, né, aquelas notas do jornal, né, no dia seguinte, até melhor que do próprio Léo Link, né? O Matheus Ponte, que eu citei aqui, foi titular no jogo com a LDU ano passado, na estreia do Arthur Jorge. Zagueiros, tá? Eu não vou nem contar muito com o Serafim, que o Serafim ali seria uma terceira opção de zaga, né? Mas a dupla reserva, Jair e David Ricardo, muito superior ao que a gente tinha no passado, né? Isso não temos dúvida. E o Cuiabano, também remanescente, reserva ali da esquerda, um reserva que quando entra também o torcedor confia. O Alan, que ainda está devendo, mas é um jogador de muita qualidade, e acho que o torcedor também aposta num ano melhor do Alan esse ano, né? Mais readaptado ao futebol brasileiro. O Newton, que também é um cara que o torcedor do Botafogo gosta, com razão, né? Que batalhou ali, foi emprestado ao Criciúma, foi bem no Criciúma, voltou, foi bem no Carioca, deixou boas impressões, boas atuações no início horrível do time esse ano. Cauê, mesma coisa. O Cauê Lindes, que chegou até a entrar, né, no final do jogo ali contra o Novo Horizontino. E aí a turma da frente, que eu já falei, mas não me importa de repetir: o Jefinho, ponto de interrogação, Matheus Martins, Natan Fernandes, Elias Manuel e Juan Cruz. É isso, galera. Eu acho que é promissor. E aí a gente fecha com a fala que eu botei na thumb, né, do Renato Paiva, repetindo, né, o seu antecessor Arthur Jorge, que ficou famoso aí por uma frase
desse mesmo tipo, né? Quando foi perguntado ali sobre o Botafogo enfrentar o Palmeiras, enfrentar o Flamengo, né? Mas eles também vão enfrentar o Botafogo, e aí o Renato Paiva falou a mesma coisa, vou abrir aspas aqui para ele. Sobre o jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo, né? Ele falou, é um jogo de campeões, muito difícil, mas será difícil para o Palmeiras também, né? Então, o Paiva, acho que ele não tem vergonha nenhuma até de sempre citar o Arthur Jorge, né? Nesse caso ele não citou, mas usou a frase quase que idêntica do Arthur Jorge do ano passado, né? Que é justamente, se o jogo vai ser difícil para o Botafogo, também será igualmente difícil para o Palmeiras. Esse tem que ser o pensamento, afinal o Botafogo é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, tem levado vantagem sobre o Palmeiras. O momento é de incógnitas, claro, né? O torcedor do Botafogo está indo para o jogo, vai assistir o jogo de domingo, curioso, ao mesmo tempo um pouco apreensivo, né? Acho que a equipe do Abel Ferreira, até por jogar em casa, é a equipe favorita, né? Uma equipe que fez está fazendo, aliás, né? Um bom Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista termina essa semana, enfim. E é isso, então o Botafogo vai e a gente espera que esse time se acerte. Vai acontecer já esse acerto no domingo? Difícil, mas eu acho que o Botafogo vai subir com mais uma semaninha aí de trabalho, vai subir de degrau, né? Mais um degrau para a gente conseguir trazer um bom resultado lá de São Paulo, beleza? Galera, 16 minutos, ótima semana a todos vocês. Não esqueçam de deixar o like, de fazer o comentário, é muito importante. A plataforma aqui às vezes não entrega tanto conteúdo, então conto com vocês, né, de fazer isso para engajar e aí mostrar o conteúdo do canal Botafogo Digital para mais irmãos de camisa botafoguenses. É isso, tamo junto, aquele abraço. É tempo de Botafogo sempre.